O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A afirmação de São João, que acabamos de ouvir agora, de São João Batista: este é o Filho de Deus, é uma afirmação quando Jesus já tinha 30 anos. E João Batista era mais velho de 6 meses. Afirma e jura que ele não o conhecia, mas já tinha profetizado que ele viria, porque existia antes do que ele. Então, João Batista, pelo Espírito Santo, procurava de conhecer cada vez mais profundamente a realidade deste rabi que começou a aparecer e que anunciava o reino de Deus. Aí foi se convencer que aquele rabi novo que aparecia no meio não era um homem qualquer, mas era o Filho de Deus. Por isso, ele, como nós aprendemos no Evangelho destes dias passados, afirmava: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos pés dele. Isto é só pior do que um escravo em comparação dele, porque Jesus é o Filho de Deus. Meus caríssimos irmãos e irmãs, embora o Evangelho nos fala já da idade adulta de Jesus, estamos no tempo do Natal de Jesus e criancinha, porém, sempre a liturgia nos convida a aprofundar a nossa fé na divindade de Jesus, para que nós não levemos a nossa fé ao ponto de parar perante a humanidade dele, de uma criancinha, o Natal, e não fazemos aquele salto de qualidade para discernir, atrás desta humanidade muito simples e pobre, a presença de Deus. Esta é a grande mensagem que a liturgia desta noite quer nos apresentar. Esta criança aqui, representada por esta imagem do menino Jesus, encheu o nosso coração de emoções, de alegria, de esperança. Espero que nestes dias passados as famílias se uniram
ao menos para fazer aquela confraternização, se aproximaram, se perdoaram. Espero que não aconteça nenhum escândalo durante estes dias. Isto conflitaria terrivelmente com o sentido do Natal. Mas é sempre uma criança. E uma criança não assusta ninguém. Ninguém tem medo de uma criança. E Deus quis ser criança. Por quê? Porque quis experimentar a realidade humana nossa, desde o embrião na barriga da mãe. É impressionante este fato. Deus, que é infinito na sua majestade, criador de tudo, e não tem limite em tudo aquilo que de belo, de bom, de santo é Deus. Deus aceitou de se reduzir num embrião quase invisível, no seio de uma mulher. Desenvolvendo a sua humanidade, ele que não era homem, só Deus, mas quis ser homem, respeitando as leis biológicas que ele mesmo tinha criado em cada ser humano, para que a humanidade se multiplicasse. Jesus obedece às leis que ele mesmo criou, perfeitas na sua ciência genética, para se tornar homem. A gente agora pergunta, e por que Jesus quis ser homem? Como cada um de nós é, assumir a nossa humanidade, o nosso corpo, a nossa alma, toda a compagem misteriosa, complexa, perfeita, maravilhosa da natureza humana. Antes de dar a resposta que a primeira leitura nos dá esta noite, nós vamos fazer a nossa profissão de fé junto com João Batista, para a gente se situar objetivamente na nossa fé cristã, que não é uma teoria, uma ideologia, mas é uma realidade, é uma vida eterna. Disse São João, agora sei, ele é o Filho de Deus. Nós vamos fazer esta profissão de fé, todo mundo, com toda a convicção e com toda a força da própria voz. Jesus é o Filho de Deus, todo. Jesus é o Filho de Deus. Esteja firme, inabalável, este princípio de fé na nossa vida. É com ele que nós podemos encarar todas as dificuldades, porque este Jesus, pelo fato que Deus a ele nada é impossível, nada, não pouco, nada é impossível. Tudo ele pode fazer e renovar, com a força do poder divino. E este Jesus, que é Filho de Deus, se tornou criança, necessidade, como qualquer criança é. Para que? Eu modifico a pergunta. Para quem? Para que? Para quem? A resposta é simples. Para nos salvar. Para quem? Para mim, para cada um de vocês. Jesus, Deus, se tornou homem para eu ser salvo. Esta é a grande verdade, caríssimos irmãos. O que significa ser salvo? Primeiro, porque somos pecadores e pecadoras. E o pecado, como diz São João Evangelista, o outro São João, o discípulo de Jesus, o apóstolo, o pecado é aquele que gera a morte. E Jesus é a vida, enquanto Deus. E Ele nos fez imagem e semelhança dEle. E Ele quer que a gente não morra. Pode morrer neste corpo, talvez é um bem. Mas não quer que morramos com a vida, com a morte eterna. Que nós adquiramos a vida dEle, vida eterna.
Por que este desejo de Jesus? Até que ponto Ele quer nos conduzir? Eis que a emoção que nos dá a primeira leitura de hoje, que é tirada da primeira carta de São João Evangelista, que escreveu o quarto Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Este mesmo discípulo de Jesus, o mais novo, o caçula dos apóstolos, ele nos apresenta uma revelação extraordinária, como disse hoje nesta primeira carta. E logo mais dá outra revelação que vou dizer daqui a pouco, que é o seguinte: Jesus nos ama, quer nos salvar, não só salvar, como a gente perdoa uma dívida de um devedor, e eu como credor, bom, tá bom, não me paga mais, tá? Fica aí, não se preocupe. Mas ficamos distantes igualmente. Não só Jesus quer perdoar e veio para perdoar e pagou para cada um de nós, e como pagou caro morrendo na cruz, mas Ele quer realizar o lado positivo desta salvação. Qual é? Que nós somos filhos e filhas de Deus. A esta parece uma brincadeira, mas é uma realidade teológica e divina. É isto que nos torna dignos, que nos dá a possibilidade de continuar a viver, embora nos arrastando, mas sempre visando o destino final da nossa existência, que enquanto filhos e filhas de Deus, somos destinados como herdeiros do que pertence a Ele, e a Ele pertence o céu, o paraíso, a felicidade eterna. É a este ponto que Jesus quer nos conduzir a todos. Ninguém merece isto, nem o Padre Mário, nem o Papa, ninguém merece isto. Podemos ser quanto mais possível santos na vida, mas isto não produz a vida eterna, porque somos sempre limitados, fragilíssimos. Mas é pela outro aspecto de Deus, nós podemos chegar a ser filhos e filhas de Deus. E São João acrescenta: por que tudo isto? Porque Deus é amor. Capítulo 4 de São João, a primeira carta dele, versículo 46, porque Deus é amor. Deus é amor e Deus é Pai. É um amor Pai, é um Pai, amor infinito. E Ele nos ama, caríssimos irmãos, neste momento, no silêncio do nosso coração. Pensemos nesta realidade. Deus Pai, neste momento, me está amando com um amor infinito, o mesmo amor com que Ele ama Jesus, o Filho natural eterno dele. Para onde chega esta minha dignidade imerecida, que é o grande presente, a grande graça de Deus, de eu, criatura fragilíssima, pecadora, traidora, indigna, eu estou sendo amado agora, neste momento. Estou sendo amado por Deus, porque é amor, amor infinito, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com a mesma ternura com que Ele está amando Jesus, o Filho natural, eterno dele. E só o silêncio pode responder a estas afirmações da liturgia. Porque não dá para explicar, não é uma teoria filosófica, não é uma ideologia, mas é a realidade de Deus que se doa para nós. É todo este grande mistério que nós temos de desenvolver no tempo de Natal. Domingo próximo nós vamos fazer a festa da Epifania. Os magos chegam
para adorar a Jesus. E si encerra o tempo do Natal. Ma non si encerra este mistério, diria, este romance do amor de Deus para conosco. Nunca vai se encerrar, porque Deus é eterno e quer que nós sejamos eternamente amados. Esta será a raiz da nossa felicidade eterna, e neste infinito amor de Deus existe o poder de Deus que perdoa, que limpa, destrói o nosso pecado, que impede de receber este amor que se torna vida eterna. Então confiemos nesta bondade de Jesus. Enquanto olhamos esta criancinha, podemos dizer a Jesus: Jesus, muito obrigado. Ele não sabe falar ainda, é criança, mas ele expressa com a sua presença humana, fragilíssima, expressa esta realidade que precisamos. Jesus, muito obrigado, porque me tornaste tua irmã. E como tu és eterno agora, estás triunfando na glória eterna, junto com o Pai, no Espírito Santo, eu acredito firmemente que não vou perder esta fé. Vou me confirmar, vou fazer qualquer sacrifício para não abandonar esta fé, para ela ser alimento cotidiano que sustenta as minhas dificuldades, consola as minhas desesperanças e me dê aquela alegria de poder caminhar assim, como teu irmão, tua irmã, para ficar contigo para sempre, por toda a eternidade, na casa do Pai. Lá eu vou conhecer o Pai. João acabou de dizer, ninguém conhece o Pai. Claro, como fazemos a conhecer o Pai que é infinito? Mas Jesus o conhece. Um dia vamos conhecer na contemplação o Pai diretamente. E vamos conhecer o quanto é profundo infinitamente este oceano de amor e de misericórdia, sem beira e sem fundo, que Deus é. Tudo em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.